educação, nós não temos uma única forma de entender a escola, de entender o aluno, de entender o processo de ensino. Alguns vão entender que o papel da escola é um papel mais disciplinador, outros vão entender que o papel da escola é um papel mais humanizador, né? E esses grupos que entendem a escola de diferentes formas representam diferentes tendências, representam diferentes formas de pensar. Faz sentido? Então, e nós não temos uma única tendência em educação. A gente não fala de tendência pedagógica, a gente fala de tendências. Porque são várias as formas de pensar a escola. São várias as formas de pensar o papel do aluno, o papel do professor, o método, as estratégias. Em educação, nós temos pluralidade de ideias pedagógicas. Há quem defenda uma educação mais tradicional, quem defenda uma educação mais renovada, mais construtivista atualmente, não é? Isso são tendências diferentes. Faz sentido para nós? Então, hoje a gente vai conhecer quais são essas tendências. Alguns estudiosos, tais como Libânio e Saviani, dedicaram seus estudos a nos mapear essas tendências, dizer para nós, ó, vamos falar para vocês mais ou menos como o povo pensa em educação. Vamos organizar essas tendências. Vamos pegar tudo que o povo pensa e vamos colocar em umas caixinhas para vocês entenderem. Tá? Então, a gente vai hoje adentrar os estudos onde um monte de teorias sobre educação, um monte de jeito de pensar a educação, são organizados por alguns tipos. Faz sentido que, então, tendência pedagógica, sempre que a gente estiver falando de tendência pedagógica, nós estamos falando de formas de pensar a educação, de modos teóricos e práticos que os indivíduos desenvolveram ao longo, né, da humanidade de pensar a educação. São as tendências pedagógicas. E vamos partir de uma definição clássica. Existem duas grandes tendências pedagógicas no Brasil e no mundo. Isso. A pós-crítica é uma tendência que a gente vai falar mais recentemente, né? Que é também da pós-modernidade, que vai lidar mais com aspectos relacionados, por exemplo, e essa, Meirinha, seria das teorias do currículo. As tendências pedagógicas, elas têm algumas delas que se centram na perspectiva do currículo. No que concerne o currículo, as perspectivas pós-críticas do currículo são aquelas que lidam com a questão do multiculturalismo. São as teorias mais recentes, as pós-críticas. Então, ao invés de pensar só essas questões mais de capitalismo, elas lidam com múltiplas culturas, diversidade, identidade, subjetividade, e assim por diante. São chamadas teorias pós-críticas. E elas se desenvolveram mais no que concerne as teorias do currículo, que é um tema que eu vou considerar trazer para vocês, que eu acho bastante pertinente. Isso é. Bom, e falando de maneira geral de tendências pedagógicas, não só sobre como elas concebem o currículo, mas como concebem o papel do professor e do aluno, a literatura, em especial o Libânio no Brasil, né, admite a maior classificação que a gente vai ter, duas grandes tendências. Todas as teorias pedagógicas, todas se a gente pegar hoje tudo que é teoria pedagógica, pedagogia do X, do Z, do Y, todas as pedagogias que a gente conhece, pedagogia do projeto, da corrida, do menino, do cachorro, todas, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos. Quais seriam eles? O Libânio chamou. Existem dois grandes modelos de teoria pedagógica. Um que a gente pode chamar liberal e outro que a gente pode chamar progressista. Bom, aí a gente vai entender o seguinte, por que ele fala que então existem esses dois tipos? Ele vai dizer o seguinte, olha, o modelo liberal não tem nada a ver com liberdade. O modelo liberal, gente, o conceito, você já deve ter ouvido falar assim, ó, nossa, a sociedade neoliberal, o liberalismo. O liberalismo é a doutrina do capitalismo. Então, quando o sujeito fala assim, eu sou liberal. No senso comum, a gente usa a palavra liberal para minha mãe falar assim, ai, minha mãe era liberal, para deixar alguém que deixava todo mundo livre e solto, né? Entendam que o conceito de liberalismo é um conceito econômico que se refere à doutrina do capitalismo. Então, todas as teorias pedagógicas que formam os indivíduos e a escola para a sociedade capitalista, todas as teorias alinhadas à sociedade capitalista são liberais. O que significa dizer? Que são teorias que entendem que o papel da escola é preparar o indivíduo para a sociedade capitalista. É preparar o indivíduo para conseguir competir nessa sociedade capitalista, é preparar o indivíduo para conseguir se manter nessa sociedade, não necessariamente contestando, para conseguir jogar o jogo dessa sociedade capitalista, para se apropriar dessa lógica dessa sociedade individualmente, para conseguir vencer. O liberalismo parte nessa ideia, né, do mérito individual, de vencer individualmente, e aí existem pedagogias, existem tendências pedagógicas que vão se voltar verdadeiramente para defender que o papel da escola, que o papel da formação seria de formar e preparar os indivíduos para se estabelecerem na sociedade capitalista e nela vencerem.
todas as teorias, então, que não estão preocupadas em criticar a sociedade capitalista, mas em preparar o indivíduo para essa sociedade, são liberais. Porque coincidem com o liberalismo econômico, que é a base filosófica do capitalismo. Bom, do outro lado, existem teorias progressistas. Estas não concordam com a sociedade capitalista. Elas vão dizer que a educação não teria de preparar o indivíduo para essa sociedade, mas devia ser uma ferramenta para transformar a sociedade capitalista. Deveria formar indivíduos críticos, preocupados em construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, nós temos dois tipos de teorias. Essas teorias aqui não estão preocupadas em transformar a sociedade, as liberais. Elas estão preocupadas em ajustar e adaptar os indivíduos para a sociedade, preparar os indivíduos para a sociedade. Já as teorias progressistas estariam preocupadas. Então, quando você fala assim, Luciana, eu acho que o papel da escola é formar o aluno crítico, é formar o aluno que contesta, que participa. Quando você fala isso, querida, você está alinhado mais às pedagogias progressistas. Já que você fala assim, Luciana, para mim o papel da escola é ensinar a ler, escrever e calcular para o menino ter sucesso no mercado de trabalho. Quando você diz isso, você assume uma posição mais liberal. Faz sentido, gente? Então, e aí a gente consegue classificar toda e qualquer pedagogia, segundo o Libani, nesses dois grandes grupos. Se é uma pedagogia que discute a sociedade, que discute desigualdade social, que quer formar o indivíduo crítico, ela é uma pedagogia progressista. Se ela é uma pedagogia, por sua vez, que não discute os aspectos sociais, que não discute desigualdade, que só quer preparar o aluno para se ajustar nessa sociedade, acreditando que os bons vão se estabelecer, ela é uma pedagogia liberal. Sim ou não? Essa é a primeira definição. E aí a gente vai ter várias teorias. Por exemplo, quando Paulo Freire defende que o papel do professor é formar o aluno crítico. Você vai colocar o Paulo Freire na bolsinha de liberal ou na bolsinha de progressista? Sacamos, entende? E tem uma outra teoria pedagógica, a teoria das competências, que fala que os indivíduos precisam se ajustar para o mercado de trabalho. Ela vai caber aqui nas teorias liberais. Entendem? Então, toda a pedagogia, segundo o Libânio, ela pode ser, vocês vão encontrar muita questão de concurso fazendo menção a isso. Pedagogia liberal X, pedagogia progressista X. E às vezes a gente confunde esses termos. Até porque muita gente, quem é meu aluno há mais tempo, confunde o termo liberal como algo positivo. Entende que o liberal, Paulo Freire no liberal. Você vê, a pedagogia do Paulo Freire é libertadora, ele é um liberal. Amado de Deus. Porque se utiliza do mesmo radical, né? Aí acha que o Paulo Freire é um liberal. Eu já ouvi assim, a pedagogia liberal de Paulo Freire. A pedagogia do Paulo Freire é libertadora, ele é progressista. Porque o Paulo Freire queria formar o aluno crítico para transformar essa sociedade. Para construir uma sociedade mais justa, dialógica, não autoritária. Então, muito cuidado para entender que o conceito de liberal são as pedagogias que querem manter a sociedade capitalista, preparar o aluno para a sociedade capitalista. A escola, o papel da escola seria o de preparação. Já as teorias progressistas vão dizer que o papel da escola é o de transformação social. Gente, isso é limpo? Isso é tão importante que esteja claro para vocês, porque isso vai sustentar todo o seu entendimento sobre tendências pedagógicas. Me digam quem já teve dificuldade de entender isso e se agora isso está mais ou menos esclarecido. Tudo bem. Aí, dentro dessas grandes tendências, nós vamos ter várias pedagogias. Vamos ter as pedagogias progressistas, que são todas aquelas que... Parecia grego, né? Os nomes bagunçados, um monte de nomes se avolumando. Queridos, dentro das progressistas, nós vamos ter várias pedagogias, todas aquelas comprometidas com a formação crítica do aluno e a transformação social. E dentro da pedagogia liberal, nós vamos ter várias pedagogias, todas aquelas preocupadas em, a seu modo, formar o aluno para a sociedade. Preparar o aluno para a sociedade capitalista sem necessariamente contestar as desigualdades sociais. Negas, quanto claro isso está para a gente agora? Essas seriam, então, as duas grandes perguntas. O Saviani vai dizer que essas aqui podem ser chamadas de teorias não críticas. Por que não críticas? Porque não criticam a sociedade. Porque, falam, tá tudo perfeito, vamos preparar o aluno para essa sociedade. Já as progressistas podem ser chamadas de teorias críticas, porque criticam a sociedade e querem transformá-la. E porque defendem a formação do aluno crítico, enquanto que essa não necessariamente. Também, o Saviani, há teorias que o Libânio classificou em liberais e progressistas, o Saviani vai classificar em críticas e não críticas. Faz sentido? E são mesmo, essas não são críticas. Elas não criticam a sociedade capitalista. Para ela ensinar a ler, escrever e calcular, tá ótimo. Prepara o aluno para a sociedade, pronto. Né? O preparar o aluno bem para essa sociedade, ele não precisa necessariamente discutir desigualdade social e qualquer... Já essas precisam transformar a sociedade. Certo ou não? Feito isso, né, a gente vai adentrar as definições dela um pouquinho melhor para vocês terem certeza do que a gente está falando.
O termo liberal não tem o sentido, então, de avançado, de democrático e de aberto, tá? O termo liberal costuma ser usado, né? A doutrina liberal apareceu como justificativa do sistema capitalista. Tudo bem? Então, a teoria liberal é aquela que defende o capitalismo. Vai dizer, mas sabe por que você não é milionário? Você não se esforçou o suficiente, todo mundo tem as mesmas 24 horas. A teoria liberal, ela justifica isso. Ela é a justificativa do sistema capitalista. Sabe por que existem bilionários? Porque eles se esforçaram. Porque eles mereceram. Então, a tendência liberal, a teoria liberal, ela vai sempre justificando o capitalismo. Nunca criticando o capitalismo. Sempre justificando, sempre justificando. Porque ela serve para justificar o capitalismo mesmo. Para dizer que o capitalismo é bom. Para dizer que essa sociedade tem que ser capitalista porque é melhor para todo mundo. Ao defender a predominância da liberdade e interesse individual, fala assim, é só você querer. Você quer ser bilionário? Basta querer. Você tem liberdade para comprar uma Ferrari, se assim desejar, né? Então, os interesses individuais têm que prevalecer, o interesse individual do bilionário tem que prevalecer na sociedade. Estabelecer uma forma de organização social baseada na propriedade privada. Então, o liberalismo, ele preconiza isso, né? Também denominada sociedade de classes, que é essa nossa. Então, o liberalismo está para o capitalismo. As pedagogias liberais são aquelas pedagogias que formam, que entendem que o papel da escola é formar os indivíduos para se adaptarem à sociedade capitalista. No papel que eles forem capazes, que cada qual for capaz de adquirir nessa sociedade. Então, a pedagogia liberal é, portanto, uma manifestação da sociedade capitalista. E toda a escola tem que estar alinhada aos interesses do capitalismo. Eu vou ensinar o meu aluno a criticar? Claro que não. O aluno tem que aprender a obedecer, o aluno tem que aprender a se subordinar, né? Ou ele tem que aprender a se adaptar à sociedade, empreender, e aí vir arrumando formas de se ajustar a essa sociedade. A educação brasileira, gente, ela teve sempre influência de uma pedagogia liberal, né? Ora conservadora, que era tradicional, ora mais renovada. Então, o Brasil nunca teve uma pedagogia progressista. O Brasil nunca teve uma educação que defendesse a formação crítica do aluno. Apesar das bobagens que o povo fala, a educação no Brasil nunca foi orientada pela pedagogia Paulo Freire. Quando o povo... Ó, a gente pode discordar do Paulo Freire quanto a gente quiser. Fiquem à vontade para discordar de Paulo Freire. Daí a dizer que a precariedade do modelo educacional no Brasil decorre de Paulo Freire, um equívoco absoluto. A pedagogia Paulo Freire nunca orientou o modelo educacional brasileiro. Nunca foi implementado. O Paulo Freire fez foi projetos específicos de alfabetização de adultos. Isso, gente, nós estamos falando de ciência e educação. Então, a gente pode dizer que discordo de Paulo Freire. É legítimo. Não sou freiriano, Luciana. Não concordo com a pedagogia progressista do Paulo Freire. E tudo bem. Tudo bem? Porque isso é bacana. A gente pode escolher a tendência pedagógica que a gente quiser. Vocês sabem que eu mesma, Luciana, não sou freiriano. Né? Não sou freiriano. Mas nem por isso eu vou dizer que os problemas educacionais do Brasil decorrem da implementação. Por quê? As pedagogias no Brasil nunca foram progressistas. Todas as pedagogias que orientaram a escola brasileira até hoje foram pedagogias liberais. Primeiro, a mais conservadora, que é a tradicional, e mais tarde as pedagogias liberais renovadas, uma tentativa de experiência e assim por diante, tá? Mas nunca tivemos uma pedagogia progressista. Nunca o modelo educacional brasileiro foi comprometido com a formação crítica do aluno. Né? Nunca tivemos nenhuma política educacional brasileira que, implementada, né, significasse a formação crítica do aluno. Sim ou não? Perfeito. Bom, historicamente, gente, a educação liberal iniciou-se com a pedagogia tradicional. A primeira pedagogia liberal é a pedagogia tradicional, sentada na figura do professor, da memorização, dos conteúdos de disciplina rígida. O que ela queria? Preparar o aluno para a sociedade, impondo normas, regras rígidas. A pedagogia tradicional nunca ensinou o aluno a criticar, mudar a sociedade. O aluno tinha que aprender o seu lugar na sociedade e dele se ocupar. Sem questionar, não era uma marca da pedagogia tradicional, então ela era uma pedagogia liberal. Tem tanta gente que erra isso porque vê a palavra assim, Luciana, eu li, estava assim na minha prova, ó, pedagogia liberal tradicional. Eu falei, não, pedagogia tradicional ela não é liberal, ela é brava, ela é dura, ela é rígida, queridos. O liberal não significa livre, o liberal é o liberalismo. Por que a pedagogia tradicional é liberal? Porque ela visa preparar o aluno para a sociedade. Isso que faz uma pedagogia liberal. Toda pedagogia que está voltada para preparar o aluno para a sociedade, para ensinar o aluno o seu lugar na sociedade, para ensinar o aluno a não contestar, obedecer, se situar e se estabelecer nessa sociedade, toda pedagogia não crítica, ela é liberal. Então, a pedagogia tradicional é liberal. Quando nas suas provas de concurso você fala, não faz o menor sentido onde já se viu chamar a pedagogia tradicional de liberal.
Qual é a regra para uma pedagogia ser liberal? Qual é a regra essencial? Preparar o aluno para a sociedade, sem contestar, sem criticar. A pedagogia tradicional não fazia isso. Os alunos aprendiam a obedecer, a ler, a escrever, a calcular. Nada muito além de contestar, de refletir sobre desigualdade. Então, ela era uma pedagogia liberal. Mais tarde, surgem pedagogias renovadas, falam assim, ó, nossa, mas a pedagogia tradicional é muito dura, é muito disciplinadora, ela, né, o centralismo é no professor, ele é muito rígida. E se a gente deixasse os alunos um pouco mais livres? E se a gente deixasse os alunos aprenderem de maneira mais ativa, mais contextualizada? Não seria melhor para preparar os alunos para a sociedade? Aí surgem as pedagogias renovadas, também chamada pedagogia escola novista. Só que ela também era liberal, sabe por quê? Porque ela só discordava da pedagogia tradicional com relação aos métodos. Mas ela também não tinha por finalidade transformar o aluno crítico. Ela só dizia o seguinte, olha, a pedagogia tradicional está errada nos seus métodos, nos seus recursos, nas suas estratégias. Por quê? Para melhor preparar o aluno para a sociedade, nós precisamos de um ensino participativo, ativo. Vocês percebam que, em essência, elas queriam a mesma coisa? Que era preparar o aluno para a sociedade? Se, em essência, as duas queriam preparar o aluno para a sociedade, as duas são liberais. Uma só era mais rígida e mais conservadora, e a outra era mais dinâmica, mais ativa. Mas nenhuma das duas pedagogias, nem a tradicional, nem a pedagogia escola novista, também chamada renovada, queriam transformar a sociedade, queriam criticar a sociedade. Elas eram diferentes em si, mas, em essência, ambas eram liberais. Gente, isso não é genial? Isso não é interessante? Porque tem gente que fala assim, nossa, você não achava que a pedagogia renovada, a pedagogia escola nova que surgiu para ensinar o aluno através da experiência, do contato, o aluno no centro, que ela era uma pedagogia completamente diferente da tradicional. Em método, ela é. Em prática, ela é. Mas, em essência, ela está cumprindo a mesma função da escola tradicional, que é preparar o aluno para a sociedade. Logo, ela é tão liberal quanto a pedagogia tradicional, embora seja diferente dela. Faz sentido, gente? Isso é claro para vocês? Isso costuma ser complexo. Eu tento falar de... Isso é claro para vocês que eu tenho duas pedagogias que são quase que opostas em si, mas que ambas são liberais? A tradicional era mais dura, rígida. Métodos rígidos, memorização, professor no centro do processo. Já as renovadas, o aluno era o centro do processo, os métodos mais ativos, experimentais. Mas ambas, em essência, queriam o quê? Preparar o aluno para a sociedade. É que uma escolhia um jeito mais conservador e a outra escolhia um jeito mais renovador. Ainda assim, nenhuma delas criticando as desigualdades sociais, a sociedade injusta, o capitalismo e afins. Por isso, ambas liberais. É que só uma entendia que preparar o aluno para a sociedade deveria fazê-lo rigidamente, a pedagogia tradicional, e a outra achava que tinha que fazer isso de maneira ativa, motivada, pedagogia renovada. Faz sentido, gente? Mais tarde surgiu ainda a pedagogia tradicional, né? A pedagogia tecnicista, que vai trazer o modelo da empresa para formar produção em série, né? E aí essas duas correntes conviveram muito tempo no Brasil, né, nas escolas, e mais a tradicional, inclusive, né, muito mais a tradicional. Bom, a pedagogia liberal, gente, sustenta a ideia de que a escola tem por função, então, preparar os indivíduos para o desempenho dos papéis sociais. Essa é a essência de uma pedagogia liberal. Seja para ser líder, chefe, para que o que seja, a pedagogia tradicional entende que ela tem que preparar os indivíduos de acordo com as aptidões individuais. Por que o fulano é milionário e vai ser chefe? Por que o outro vai ser subordinado? Porque ele tem o dom para ser chefe. Ele tem aptidões individuais porque ele se esforçou para ser. Então, a pedagogia liberal, ela vai sempre dizer que cada indivíduo vai chegar a ser o que é por suas aptidões individuais, por suas capacidades. Ela não discute oportunidade, ela não discute desigualdade. São pedagogias que acreditam, gente, que não existe problema de desigualdade social. É uma questão de esforço. Não existe uma questão de injustiça social. É uma questão de esforço, de empenho. Então, são pedagogias liberais que acreditam se o aluno seguir certinho os ritos, né, ele vai conseguir, então, ser bem-sucedido, né? Então, para isso, essas pedagogias acreditam que os alunos precisam adaptar-se aos valores e às normas vigentes da sociedade, desenvolvendo a sua cultura alinhada a essa sociedade. Essas pedagogias enfatizam o aspecto cultural, né, e escondem as diferenças de classe social. Elas não discutem, por exemplo, é verdade que o menino pobre da periferia tem mesmas oportunidades que o menino bem abastado, que vive numa escola de elite?
Mas para as pedagogias liberais, sim. Para as pedagogias liberais não existem questões sociais, não existem questões de desigualdade que influenciam nos papéis sociais, né? E aí, nesse caso, elas não levam em conta as desigualdades de condição. Elas entendem que se o aluno se dedicar, se ele, né, seja ele no modelo tradicional, seja ele no modelo mais renovado, mais escola novista, se houver empenho e dedicação desse estudante, ele vai conseguir se estabelecer na sociedade. E se ele não conseguiu, foi porque as suas capacidades não o levaram até lá, ou porque os seus esforços não foram suficientes. São pedagogias liberais porque elas justificam o capitalismo. Eu não vou falar que foi injusto, que foi desigual, vou falar que foi uma questão de empenho, foi uma questão de mérito. Né? Quem mereceu, teve. Quem não mereceu, não teve. Tudo bem, gente? Essas são pedagogias liberais. Já as progressistas, já as queridonas, as progressistas, né? O termo progressista, gente, ele é trazido por um autor que eu amo. Cadê meu livro do Snyders? Olha isso, esse livro, gente. Ah, não, esse é do senhor. Não sei onde estava o livro do Snyders, deve estar lá na minha mãe. O termo progressista foi encunhado por um dos teóricos mais incríveis da humanidade, um marxista, né? Um teórico de crítico, né? Eu gosto muito dos críticos, vocês sabem, chamado George Snyders. O Snyders, ele usou esse termo, e o Libânio buscou lá nele, né? Lá no Snyders, para designar tendências pedagógicas que, partindo de uma análise crítica da realidade social, então pronto. Já eles não vão dizer assim, ó, as questões da desigualdade social não é uma questão só de empenho, de esforço, é uma questão de desigualdade mesmo. É porque o capitalismo ele faz isso, ele permite que alguns acumulem, que outros fiquem na pobreza. Então ele é um crítico da sociedade capitalista. E aí ele vai dizer o seguinte, isso sustenta a finalidade sociopolítica da educação. Se eu quero uma educação crítica, eu vou formar um indivíduo que é capaz de entender isso, né? Evidentemente, essa pedagogia progressista, gente, ela não se institucionaliza numa sociedade capitalista. Ela é uma teoria, né, que as teorias progressistas, elas são teorias que contestam o capitalismo, que vão defender uma sociedade mais justa, né, uma sociedade com políticas sociais, com incentivo aos mais pobres, com distribuição de renda, tá? Daí, entende que essa é mais adequada a nós, professores, para lutar por igualdade para todos, para que todos tenham oportunidades e assim por diante, né? A pedagogia progressista, ela se manifesta basicamente em 3 tendências e depois eu vou falar de uma quarta, né? A libertadora, também conhecida como a do Paulo Freire. Por quê? O Paulo Freire acreditava que o papel da escola era formar indivíduos críticos para entender a realidade e para conseguir contribuir com as transformações dessa realidade, né? E existe um outro teórico que também representa uma outra pedagogia, que é o Freinet, que formulou a chamada pedagogia libertária. A pedagogia libertária do Freinet, né, ela vai defender a autonomia dos alunos, a autogestão, a participação, assembleias. Então, para o Freinet, o aluno tinha que ter liberdade para aprender e para questionar, né, no modelo de autogestão. Não é o professor que impõe as decisões, são os alunos quem tomam. Então, modelos que a gente até aplica na educação infantil, de assembleias infantis, de deliberação conjuntas, são inspirados muito nas pedagogias libertárias, tá? E, por fim, a pedagogia crítico-social dos conteúdos do Libânio. O que o Libânio vai dizer? O seguinte, olha, o indivíduo, para ser crítico, precisa ter conteúdo. Ele diz o seguinte, como o indivíduo vai conseguir, gente, se posicionar contra o trabalho escravo, se ele não entende o que foi escravidão? Como o indivíduo vai conseguir se posicionar, por exemplo, com relação às questões ambientais, se ele não entende de fenômenos naturais, se ele não entende de ciências? Então, o Libânio vem defender que os conteúdos são fundamentais para que o indivíduo possa confrontar a realidade social. Ele diz o seguinte, ó, como você é capaz de criticar algo se você não tem conteúdo para fazer? Como você consegue criticar a realidade social se você não domina, por exemplo, de geopolítica? E aí o Libânio parte do pressuposto de que dentro das tendências, os 3 são progressistas, tá, gente? Os 3 querem transformar a sociedade. As 3 vertentes querem transformar a sociedade. Uma através do diálogo, que é o Paulo Freire, através da pedagogia dialógica, da emancipação, da reflexão, da ética. O outro, através da participação, a libertária, através da autogestão, onde os indivíduos tomam para si as decisões, e, portanto, o poder de decisão. E é o Libânio que diz o conteúdo tem que ser usado criticamente. É munidos de um conteúdo que os indivíduos vão ser capazes de compreender criticamente a realidade e transformá-la. E aí a pedagogia dele chama crítico social dos conteúdos. A Silvana maravilhosa vem com uma provocação. Lu, essa crítico social dos conteúdos é também defendida pelo Saviani? Porque o Saviani fala que é muito importante o conhecimento humano historicamente produzido, a gente se apropriar do conteúdo, né? De alguma forma, sim.
Só que o Libânio e o Saviani, em algum momento, eles se dividem na teoria e a pedagogia que o Libânio chamou crítico-social dos conteúdos, o Saviani chamou de pedagogia histórico-crítica. Então, eles acabam se diferenciando um pouquinho. Essencialmente, os dois defendem o conteúdo, mas o Libânio acabou dando o nome de pedagogia crítico-social dos conteúdos, e mais tarde, um pouquinho, o Saviani chamou de pedagogia histórico-crítica, né? Mas, essencialmente, essas duas pedagogias têm em comum, a do Libânio e a do Saviani, são muito parecidas, inclusive, lidar com a ideia de que é preciso que a escola se comprometa em permitir aos alunos se apropriarem do conhecimento humano, porque munidos de conhecimento, eles têm mais condições de entender a realidade. Gente, se eu não sei de geopolítica, se eu não sei de capital, eu consigo entender a realidade? Não, então, isso há em comum. A diferença é que, por alguns enfoques na teoria, o Libânio chamou a dele de pedagogia crítico-social dos conteúdos, e o Saviani chamou a dele de pedagogia histórico-crítica. Ambas têm em comum essa ideia de que a escola precisa se comprometer com o conhecimento. E ao permitir o aluno ter conhecimento, o aluno vai ter instrumento crítico para entender a realidade. Ou seja, se o aluno não sabe discutir política, por exemplo, como que ele consegue entender as desigualdades sociais e nelas intervir? Diz o Libânio Saviani que sem conteúdo, nós não temos ferramental teórico para entender o mundo e para conseguir transformá-lo. Então, para eles, ser crítico significa termos conhecimento numa perspectiva crítica e fazermos uso desse conhecimento. Na ausência, a gente não tem condição de fazer. Por isso, os dois defendem o conhecimento, daí a Silvana perceber a semelhança. É que o Libânio denominou pedagogia crítico-social dos conteúdos a dele. E o Saviani chamou histórico-crítico, porque ele aí traz uma dimensão histórica, né, uns elementos um pouco alargados, mas essencialmente essas duas pedagogias têm algo em comum, que é a ideia de que os conteúdos são fundamentais para a formação crítica. Não dá para a gente descartar o conteúdo. Embora a escola tradicional fosse conteudista, ela era liberal, ela não estava preocupada com a formação crítica. Então, a escola tradicional depositava conteúdo na gente, mas era um conteúdo que a gente só decorava. Aqui, esses autores vão defender que a gente tenha conteúdo, sim, mas numa perspectiva crítica. Ao termos conteúdo numa perspectiva crítica, para esses autores, a gente vai conseguir melhor entender a realidade e nela intervir, né? E aí, eu acabei fazendo essa inserção, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Olha o quadrinho aqui, para a gente resumir. Utilizando como critério a posição que adotam com relação aos condicionantes sociopolíticos da escola, a função da escola, as tendências pedagógicas foram classificadas, então, em dois grupos. As liberais, que são quais, gente? O que faz de uma tendência liberal? Preparar o aluno para a sociedade, uma tendência não crítica. E as progressistas, que são as tendências que daí eu destaquei, eu coloquei a pedagogia histórico-crítica do Saviani aqui, né, como um adicional, tá? Então, a pedagogia tradicional é liberal, a renovada progressivista, não confunda com progressista aqui, né? Depois, na nossa próxima aula, o exercício que a gente vai fazer é adentrar cada uma delas, evidente, tá? Mas a gente já constrói uma boa base entendendo, aí vamos ver onde elas se diferenciam entre elas. Mas por que elas pertencem ao mesmo grupo? Por conta da perspectiva que orienta cada uma delas. Todas aquelas que entendem que o papel da escola, da educação, do professor, é preparar o aluno para a sociedade, ainda que elas se diferenciem entre si, nós vamos conhecer a diferença entre elas, ela é liberal. Toda a pedagogia que, por sua vez, quer formar o aluno crítico para contestar, compreender a realidade da sociedade capitalista, contestar e transformar essa sociedade numa sociedade mais justa, mais igualitária, com mais oportunidades para todos os indivíduos, né? Menos desigual. São pedagogias progressistas. E aí nelas nós temos a libertadora do Paulo Freire, a libertária, a crítico-social dos conteúdos e também a pedagogia histórico-crítica. Todas elas entendendo que estas, né, do grupo B, todas elas entendendo por pressuposto que o papel da escola é o compromisso com permitir que todos os indivíduos, né, possam estar numa sociedade mais justa. Portanto, querem que os indivíduos entendam a realidade do capitalismo, compreendam o processo de exploração que não é natural e que rompam com esse processo criticamente. E aí, então, essas seriam, né, as duas, essencialmente. Bom, em resumo, né, a gente também pode dizer que elas são, como eu disse, não críticas, e a gente pode dizer também para o Saviani que elas são críticas. Né? E tem aquelas reprodutivistas que vai falar, a escola não serve para nada, a gente não concorda com essas teorias. Então, as não críticas são todas aquelas pedagogias que não criticam a sociedade capitalista e, portanto, não se comprometem com a formação do aluno crítico, e as críticas
né? Tal como a pedagogia histórico-crítica do Saviani, são aquelas que se comprometem. Então, é só uma outra forma de classificar essas mesmas tendências, tudo bem? Aí eu classifiquei elas em 3 grupos aqui. Queridos, dito isso, a gente fez uma cama boa, certo? Para depois agora entender detalhadamente cada uma dessas tendências, ou seja, o que define uma pedagogia tradicional, o que define uma pedagogia renovada, né? Mas, entretanto, e óbvio que a nossa aula é composta também já de questões modeladas nesse assunto. Se vocês já quiserem exercitar alguma dessas questões, fiquem muito à vontade, porque, essencialmente, a noção de tendência pedagógica a gente discutiu hoje. Ou seja, a ideia do que o que faz com que uma tendência possa ser classificada liberal ou progressista, né, é, na verdade, o compromisso dela para com a educação. Se o compromisso dela está com o preparo dos indivíduos para a sociedade liberal capitalista, ela é uma tendência liberal. Se o compromisso daquela tendência, se a defesa, né, se aquilo que ela acredita é de que o papel da escola é formar os indivíduos criticamente para posicionar-se e transformarem a sociedade, ela é uma pedagogia progressista. Faz sentido? Bacana? E aí a gente vai conhecer as tendências. Aí vamos, no nosso próximo encontro, a gente adentra, então, detalhadamente, primeiro as tendências pedagógicas liberais, e aí por isso ela chama pedagogia liberal tradicional, por isso que a outra vai chamar liberal renovada, por isso que a outra vai chamar liberal tecnicista. Sempre que ela chamar liberal, significa, ó, ela trabalhando com o capitalismo. Sempre que ela chamar progressista, ó, ela defendendo transformar a sociedade, ó, ela batendo no capitalismo, ó, ela querendo o menino criticando a sociedade, as desigualdades, ó, ela querendo o menino querendo lutar por justiça social. Progressistas. Tudo bem? Se conseguimos, vocês acham que com sucesso? Dúvidas cruéis que assolam esses corações sobre as tendências. Para todo mundo chega bem? Esse entendimento que a gente faz hoje, gente, eu insisto, ele vai sustentar toda a compreensão que segue, tá? Vocês vão entender por que, embora libertadora, a pedagogia do Paulo Freire não é liberal, né? Ela é libertadora porque ela quer libertar da opressão do capitalismo. Se ela quer libertar da opressão do capitalismo, ela está criticando o capitalismo, logo ela é progressista. Né? Os nomes passam a fazer sentido depois de um tempo, né? À medida que a gente entende, eles passam a fazer sentido. Dúvidas cruéis que assolam esses corações? Sim ou não? Dúvidas nenhuma mesmo, gente. Ou porque está muito tranquilo, ou porque a gente não alcançou o nível de compreensão. Deu para compreender? Perfeito. Quem quiser já adentrar o material, inclusive escafrunchar, né? Que possa ser cada uma dessas tendências. Isso. Cada uma das pedagogias dentro das suas correspondentes tendências, esse é um bom convite também. Queridos, e se sim, né? A tarefa de vocês é, eventualmente, se quiserem se antecipar as questões só para sentir, podem. Mas se quiserem também adentrar o material só para agora, já sabendo que são liberais e progressistas, só entender onde elas se diferenciam, porque mesmo que liberais, essas pedagogias são muito diferentes entre si. Essencialmente não são, mas estruturalmente são. No que concerne as suas proposições, elas são. Né? No que concerne a finalidade da educação, elas se assemelham à função da escola. Mas a pedagogia tradicional é completamente diferente das pedagogias escolo-novistas renovadas. Enquanto que essa é conservadora, enquanto essa é autoritária, essa já é mais dialógica, participativa, mas são liberais, né? Então, por isso que, por mais que a gente entenda as tendências em gerais, a gente vai precisar adentrar a diferenciação que elas têm entre si, porque às vezes elas são quase que opostas. A pedagogia tradicional, né, tem as pedagogias renovadas quase que suas opostas. Enquanto que a pedagogia tradicional tem o professor no centro, as renovadas têm o aluno no centro. Enquanto a pedagogia tradicional impõe métodos rígidos, a renovada impõe métodos ativos. Entende? Então, em termos práticos e metodológicos, são pedagogias que se diferenciam sobremaneira, embora em termos de concepção de escola, de sociedade de mundo, são pedagogias que se alinham. Feito? Perfeito, queridos. Então, é isso. Ganhando a vida honestamente, né? Sem o fizermos, está pago mais uma vez. Ó, a gente se encontra na próxima quarta, então, onde o assunto é tendências pedagógicas. Beijo e queijo, bom descanso para vocês. A gente se vê. Ótimos estudos. Um beijo. Precisando é só chamar, tá bom? Boa noite, beijo. Tchau, Patoca. Tchau, Sandrica.